E antes mesmo até de começar o podcast, quero fazer um grande agradecimento ao glorioso taxista Tito. Se não fosse por ele, esse podcast nunca teria acontecido. Marechal Tito. O grande guerreiro das estradas de São Paulo e Guarulhos aí. Muito obrigado, Tito. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja em que momento você estiver ouvindo esse podcast, está começando mais edição do Segunda Bola, o podcast do Yahoo sobre futebol. Estou aqui, Matheus Ribeiro, apresentando esse glorioso podcast. Por quê? Por quê, Pretzel? Por que eu tô aqui? Por quê? Tu tá aqui porque o André Carboni tá desembarcando em Paris, né, onde ele vai dar uma palestra pro governo francês, pro Ministério do Trabalho francês, porque lá eles querem entender como que o profissional tira 2 férias e meia por ano, entendeu? Então eles querem ver como é que é esse mecanismo e tal, né? E o nosso André Carboni vai dar essa palestra lá. Só um registro rápido. Há uma controvérsia, tá? Ao que tudo indica, também ele não quis participar do podcast hoje, porque seria alvo de muitas provocações e gozações. Afinal de contas, o segundo time dele, o Juventus, foi derrotado em plena Javari pela minha Portuguesa 2-0. Então, desde já eu mando daqui, para onde ele estiver, chupa Carboni. Espetáculo. Mas, ô Matheus, a tua presença aqui ela é importante, porque na nossa pauta é o seguinte: semana passada eu recebi uma mensagem do nosso colega Jorge Nicola, perguntando que em épocas de despedidas de vários jogadores, quando que seria a minha do podcast? Nada. E aí, viu? E aí eu fiquei sem entender absolutamente nada, mas eu senti que a pergunta aconteceu pela semana sempre dura para ele, né, ao participar do podcast com conteúdo provavelmente abaixo do que a gente apresenta, né, Matheus? Começa assim, levando toda segunda-feira, né? É complicado, é difícil. Exato. Como é que o resto da semana continua, né? Nada, mas tudo bem. Bora, vamos lá, vai. Depois dessa, vamos lá, vai. Bom, como vocês já viram, eu estou aqui com Alexandre Pretzel. Tudo bem com você, meu querido? Sempre uma honra participar e o Nicola sempre nos causando, como é que eu posso dizer, Matheus? Muitas mudanças na nossa rotina, né? Devido a questões de horário, né? Mas é uma honra. E agradeço aos senhores, tá? Pela disponibilidade de mudança de horário. Muito bom. Sabia que vocês estão sempre aptos a ajudar. Eu passei por 3, já tô na terceira cidade diferente hoje e cheguei antes do Nicola. Terceira cidade diferente hoje. Como você está, Jorge Nicola? Eu só queria entender quando é que vai acabar esse bullying pra gente começar. Bom, brincadeiras à parte. O bom é que a gente consegue fazer um programa bem-humorado, divertido e com muita autoestima de um dos participantes. Esse participante não precisa usar o pente. Não vou dizer nomes, mas acho que vocês vão entender. Bom, o Prato já deu um pouquinho aí um spoiler do que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar do Fred, atacante que recentemente fez sua despedida dos gramados, né? Tem uma carreira muito ilustre, principalmente dentro do futebol brasileiro, uma carreira muito grande, passando por vários clubes importantes do futebol brasileiro. Tem uma passagem bem legal pelo Lyon também, né, na França. Tem títulos com a seleção brasileira, né? Tem Copa das Confederações. Mas quando eu tava vendo a despedida do Fred no sábado, né? No último sábado, Fluminense e Ceará, inclusive com o show do Belo para começar, né? O Fluminense foi aí, fez um investimento para isso. Me veio na cabeça uma coisa que eu acho que a percepção do público geral sobre o Fred, eu acho que ela é meio... Ela é meio infiel, eu acho, ao que o Fred fez na carreira dele. E eu acho que é muito por causa da Copa de 2014. Preto, você acha que existe realmente essa diferença do que o público geral vê do Fred com o que o público que acompanha realmente futebol a fundo vê do Fred? Eu acho que tem um pouco de razão, sim. Primeiro que eu quero deixar aqui um destaque, quando o D'Alessandro se despediu do Inter, a despedida foi na segunda rodada do Brasileiro, num jogo oficial contra o Fortaleza, no momento que o Inter estava sem treinador e num momento difícil. Ali eu condenei aquele momento, não pela despedida, eu condenei por tentarem fazer uma festa e um grande evento de um ídolo num jogo oficial, correndo o risco de derrota, né?
E eu cito a mesma coisa. Por exemplo, eu jamais faria jogo de despedida do meu ídolo num jogo oficial, num jogo valendo 3 pontos. Para não correr o risco da festa ser estragada, perfeito? Mas acabou dando tudo certo. Deu certo com o Inter, que ganhou do Fortaleza, com o gol do D'Alessandro, e deu certo com o Fred, que entrou no final do jogo, e o Fluminense conseguiu vencer o jogo contra o Ceará por 2-1. Então deu certo. Então a festa foi muito bonita, mas também porque os dois times venceram as duas festas. Mas se o Fluminense tivesse perdido, a festa teria uma mancha, na minha opinião. Então, assim, a festa, para mim, jogo de despedida, a estrela é o cara que tá saindo, é o ídolo. E essa estrela precisa ser reverenciada de acordo com o tamanho do evento, sem correr riscos. É apenas isso que eu gostaria de sublinhar. Ponto. O Fred, eu acho que o Fred entra na história do time de todos os tempos do Fluminense, eu até coloquei isso no meu blog aqui no Yahoo, né? O Fred entra, coloquei como pergunta, né? Muita gente entende que não, a maioria entende que sim. Então eu coloquei o Fred no meu time de todos os tempos do Fluminense e acho que foi uma grande injustiça, né? Terem feito aquela questão do Cone com ele em 2014. Primeiro, aquela seleção, ela foi uma seleção mal constituída, ela foi uma seleção convocada até de uma forma esquisita, na minha opinião, e ela foi mal treinada, mesmo tendo uma comissão técnica de grande porte com o Luiz Felipe Scolari e companhia. Em nenhum momento a seleção jogou pelo Fred, a seleção jogou em função do Fred, que era ali que ele merecia jogar, a bola tinha que chegar nele, né? Então eu acho que aquele Cone foi um negócio muito injusto com o Fred, que tem uma carreira realmente espetacular, né? São 400 e poucos gols em 831 jogos, alguma coisa assim, né? Eu tava vendo a média dele. Tem uma mínima discussão entre 413 e 417, eu achei os dois números pesquisando hoje, e em 823 jogos. Ainda assim, no Fluminense são 199 gols em pouco mais de 300 jogos. Quer dizer, é uma marca realmente espetacular. Então, o Fred, um fazedor de gols, um grande centroavante, sem dúvida, uma carreira muito bonita. Agora, com essa injustiça total e com esse rótulo absurdo de ter colocado um Cone, porque ele não foi bem na Copa de 14. Lembrando que na Copa de 6, ele entra contra a Austrália no segundo jogo e faz o gol. Faz o segundo gol do Brasil. Foi um negócio até histórico, porque ele tinha o quê? 21 anos, 22 na época, e entrou e acabou fazendo gol. Aqui, só o Pretzel chegou no ponto de estatísticas, né? Só para dar umas estatísticas do Fred. Tem essa discussão de 413 e 417 gols, eu vi os dois números, então acaba que assim, ainda não há diferença muito grande, não há uma discrepância muito grande. Em 823 jogos na carreira, ele é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com 199 gols. É o segundo maior artilheiro da história do Brasileirão, com 158 gols. É o segundo maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, também com 25. 382 jogos do Fluminense. Ele entra entre os 15 jogadores que mais vestiram a camisa do Flu. E com a seleção brasileira são 18 gols em 39 jogos, tendo ido para duas Copas, né, 2006 e 2014. E também são títulos, 18 hat-tricks. E títulos aqui, o brasileiro em 10 e 12, né? Brasileiro em 10 e 12 e cariocas em 12 e 22. Então ele tem 4 títulos pelo Fluminense. E eu, se vocês me permitem uma rápida pincelada, o meu Fluminense de todos os tempos tem Castilho, Carlos Alberto Torres, Pinheiro, Ricardo Gomes e Branco, o Príncipe Didi, mais Assis e Rivelino, Romerito, Fred e Valdo. O Valdo que é o maior goleador da história do Fluminense. Então, para mim, o time seria esse. Um técnico, Carlos Alberto Parreira. Nicola, com esses números que a gente falou, e a gente também pode falar de títulos, por exemplo, o Fred ganhou 3 Ligue 1 com o Lyon, tem os 2 brasileiros, 2 cariocas e uma primeira liga com o Fluminense, inclusive. Primeira liga. Eu tava olhando aqui, eu acabei de lembrar disso, nem lembrava, que tô vendo a lista. Tem um Campeonato Mineiro com o Galo, 2 com o Cruzeiro e uma Copa do Brasil com o Cruzeiro também. E tem uma Copa América e uma Copa das Confederações com a seleção brasileira. Como que um cara que tem uma carreira dessa, e assim, pra mim, olhando esses números, olhando títulos, foi importante pra vários clubes, como que um cara desse acaba ficando com uma imagem tão manchada pro público geral? Vou usar o exemplo aqui de casa. Tem 2 meninos, não são muito ligados em futebol, então isso até dá vou dar um desconto, mas acho que eles servem como referência para uma geração importante que cada vez mais consome futebol. Eles viram só a reta final da carreira do Fred.
Esse último pedaço da carreira do Fred não corresponde com aquilo que ele foi, como quase sempre com todo jogador. Você, na fase final, você passa por clubes menores, nem foi o caso do Fred, você recebe salários piores, você convive mais com o banco de reserva. O Fred ainda contou nesses últimos tempos sobre um problema na visão e tal, com visão dupla, e isso atrapalhava ele e acabou por determinar a antecipação do fim da carreira. O presidente do Fluminense e o técnico do Flu queriam a extensão do contrato até dezembro. Então, assim, muita gente da nova guarda, da nova geração, não acompanhou os bons momentos do Fred e passa a ter referências dele a partir da história do Cone. Os memes hoje contam uma história muito grande. Assim, os memes se proliferam de tal maneira que é um negócio absurdo. Outro dia até participei de uma entrevista com o Danilo Gentili e estava contando que várias das notícias que eu não dou, elas repercutem muito mais do que as informações que eu dou. Outro dia um cara qualquer inventou a notícia de que que o São Paulo estava contratando de novo o Daniel Alves e ele chegaria de graça. Eu nunca falei semelhante coisa. Esse cara colocou isso no Facebook e o negócio se alastrou por grupos de WhatsApp que um monte de amigo meu São Paulino veio me perguntar. Quando eu vou e publico uma informação como, por exemplo, o interesse do São Paulo em Nahuel Bustos, não repercute tanto. Por que eu estou falando de mim? Eu não sou a estrela da companhia, pelo contrário. É porque o episódio Cone, Copa do Mundo e Fred fez com que muita gente passasse a conhecer o Fred, ignorando uma história bem legal. O Fred merece todas as cerimônias, todas as festas, todas as homenagens. Foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Vocês falaram sobre várias das conquistas dele, né? E não incluíram aquele não rebaixamento, que pro torcedor do Fluminense foi espetacular. Era 1% de chance naquele time do Cuca, que no ano seguinte é inclusive campeão brasileiro. E o Fred teve papel importante também na permanência do Fluminense naquele ano, enfim. É um dos grandes. E em relação ao Pretzel, eu estava falando sobre despedidas em jogos que valem e tal. Eu estava muito preocupado em saber como é que os jogadores do Ceará entenderiam toda essa festa, né? A possibilidade dele jogar, entrar em campo, enfim. Mas até os jogadores do Ceará entenderam bem, porque assim, Pretzel, uma das imagens legais do fim do jogo foi dos atletas do Ceará indo cumprimentar quase que um por um o Fred, né? Alguns dos atletas do Ceará já tinham trabalhado com o Fred, como, por exemplo, o Vina. Eles jogaram juntos no Fluminense um pouquinho de tempo atrás. Mas foi legal, a festa toda foi bacana e justa. É um cara que merecia uma despedida digna, uma despedida grande. Só uma coisa que não sei se a gente vai falar só no podcast, mas se eu fosse o Fred, eu estaria dormindo com muita preocupação, cara, porque ele tem contra si um processo do Atlético Mineiro que hoje já bate 30 milhões de reais. Vocês já imaginaram? Vocês terem de dormir sabendo que a qualquer momento pode pintar a condenação final em que você tem de pagar 30 milhões de reais? Meu, eu não dormiria. O Fredson talvez, porque o Fredson tem mais dinheiro, né? Mas eu não... Tu tem razão, porque isso não foi mencionado em nenhum momento. E existe essa questão legal aí que ele precisa resolver, sem dúvida. 30 milhões, Fredson. Quantos meses você precisa para pagar 30, Fredson? Isso eu não vou entrar. O meu imposto de renda está à tua disposição lá, se tu quiser. Agora, eu vou contar. Então eu conto. Já que ele não conta, eu conto. O Fredson precisa de 2 anos e meio para pagar 30 milhões de reais. E aí é o seguinte, ô Matheus, isso que tu disseste, Nicola, eu não condeno, eu sou um adepto da despedida de jogador, das festas. Eu sou um adepto. Mas para mim seria muito legal você fazer um Fluminense versus Cruzeiro. Entende o que eu tô dizendo? Certo? Mas você não consegue agora, né, Pretzel? Aí acaba perdendo a data. Por exemplo, o São Paulo. Calma. São Paulo veio com isso do Luiz Fabiano, até agora não fez, Pretzel. Não, mas eu não quero fazer o jogo valendo, porque o jogo valendo corre um sério risco. Óbvio. Se o Ceará toca 3-0 no Fluminense, que clima seria, sabe? Mas o que eu quero te dizer é assim, Pretzel, essa ideia de postergar, de fazer depois, diante da falta de datas, da dificuldade, acaba não acontecendo. O São Paulo promete uma despedida para o Luiz Fabiano há 3 anos. E cada vez está mais distante. Hoje o Luiz Fabiano trabalha na Ponte, enfim. Não tá fácil, não. Mas tudo bem. E cada vez mais os times estão sem espaço no calendário para fazer essas coisas, né? Porque você começa jogando lá quase no dia 5 de janeiro e tá jogando basicamente até o dia 15 de dezembro, de vez em quando. É muito absurdo. É triste porque acaba que, por exemplo, os jogadores foram realmente importantes para a história de alguns clubes. Por exemplo, o Luiz Fabiano é um jogador que eu considero bastante importante para a história de São Paulo. Acaba que não tem essa despedida, não tem esse ponto, justamente porque é difícil de encaixar. O São Paulo teria que jogar, tipo assim, sabe? Tem que tentar fazer como foi com o Rogério, por exemplo. Jogar, foi uma festa linda, né, Matheus? Foi uma festa linda do Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi uma festa linda. É basicamente tentar jogar jogadores
que jogaram com o Luiz Fabiano no São Paulo contra jogadores importantes da história do São Paulo. É uma coisa assim, você não consegue envolver nada do seu time principal, por exemplo, e não tem como. Não tem espaço para colocar isso no calendário. E até por curiosidade, eu falei em Fluminense e Cruzeiro que vão se enfrentar agora uma decisão de vaga da Copa do Brasil. Acho que não daria também para fazer aí, né? Aí também não daria. Jogo de mata-mata é pior ainda, né, Preto? Isso aí fica mais complicado ainda, né? Exatamente. Inclusive, falando em Fluminense e Cruzeiro, eu achei até curioso e legal que, tipo, uma das primeiras pessoas que abraça ele, tipo, quando o Fred faz o gol contra o Fluminense, contra o Corinthians, né? Contra o Fluminense. Contra o Corinthians na semana anterior, é o Fábio. Que jogou com ele no Cruzeiro e tudo mais. Foi campeão com ele na Copa do Brasil em 2018. Até como mineiro, eu acho até legal, porque o Fred tem uma. O Fred é um dos jogadores que talvez tenha mais história passando pelos 3 clubes, né? Que ele é formado das categorias de base do América, acaba jogando no Atlético e depois vai pro Cruzeiro. E aí tem toda essa questão do imbróglio judicial, que era uma multa que era de 10 milhões. 10 milhões, né? 10 milhões. E aí acaba que isso foi em 2018, e acaba que vai levando tempo, e chega nesse valor aí que eu não gostaria de sair na mesma pele. O Matheus, e aí dá para dizer que o Fred acabou sendo vítima dos dirigentes do Cruzeiro, os dirigentes que destruíram o Cruzeiro, né, que colocaram o Cruzeiro no fundo do poço. Só para retomar no tempo, né, o Fred tinha um contrato com o Atlético, ele rescindiu esse contrato com o Atlético e estabeleceu, a pedido do Atlético, uma cláusula bem clara. Olha, você vá para onde você quiser, só que se você for para o Cruzeiro, você vai precisar pagar 10 milhões de reais. O Fred, assim que deixou o Atlético, tinha proposta de outros clubes, mas apareceu o pessoal do Cruzeiro. Itair Machado, o Wagner Pires de Sá, aquele pessoalzinho, né? Não, Fred, você tem que vir para cá. Vai ser a grande sacada de... mas tem essa multa de 10. Não, fica tranquilo, o Cruzeiro entra com você nessa. O Fred falou, não, como é que é? Não, os caras foram até um cartório e deixaram registrado que o Cruzeiro era solidário na causa. E o Fred se sentiu confortável alegando ou imaginando que depois essa cláusula acabaria sendo ignorada pela justiça por impedimento de trabalho, ele acabou acertando com o Cruzeiro. O que o Atlético fez? O Atlético foi à justiça para cobrar só o Fred. E depois o Fred que se entenda com o Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro tem outra administração, trabalha exatamente com esse modus operandi. Fred, se vira aí. Depois você entra na fila aqui de todos os credores, a fila que tem centenas de pessoas para cobrar essa grana sua. 30 milhões de reais. É coisa demais, é um absurdo. Mas assim, cara... Pagou pra ver, né? Uma pena, pagou pra ver. É que a questão, por exemplo, acho que do Itair Machado é complicado porque, assim, já é um cara que tinha dado trabalho em Ipatinga, em várias outras passagens, e aí, tipo, é complicado, tipo assim, quando o Cruzeiro tava ganhando a Copa do Brasil, tudo mais acaba escondendo, porque você tem sucesso e na época que a Copa do Brasil já tava dando muito dinheiro, né? Então acaba que mascara um pouco e você tende a fazer uma vista grossa, né? Mas os danos aí vão ser irreparáveis. São reparáveis e, assim, era pra tentar erguer minimamente o Cruzeiro de volta, ainda demora. Passos lentos e graduais, claro, com certeza. A gente tá vendo o Cruzeiro que provavelmente vai subir esse ano, tipo assim, já tem uma vantagem legal pra fora da zona de classificação, mas mesmo assim, a que ponto o Cruzeiro volta pra primeira divisão, por exemplo, né? Não pode cair, né? Não adianta bater e voltar também tem isso. Bom, o Nicolau até falou de um ponto interessante da carreira do Fred, que é o não rebaixamento. Eu acho que o não rebaixamento é talvez um dos maiores feitos, eu acho, da história do futebol brasileiro, pra mim. Pode ser. É aquele não rebaixamento, porque como os matemáticos, né, Tristão Garcia e outros, afirmavam que o Fluminense só tinha 1% de chance, né? Aí depois tem as faixas, né? Tristão Garcia e minha sogra entendem a mesmo tanto de futebol. Os matemáticos não medem coração. É impressionante, mas o que você lembra desse ano do Fluminense, inclusive, esse 2009?
Eu lembro bastante, inclusive, o jogo polêmico contra o Palmeiras, né? No meu grande amigo Carlos Simon, que admitiu que errou depois, porque o Palmeiras faz um gol legítimo, o Simon anula um gol do Obina, e o Fred depois resolve a situação para o Fluminense. O Fluminense ganha do Palmeiras, que era líder na ocasião, dentro do Maracanã. E o jogo que mais me marcou, viu, foi o jogo entre Fluminense e Cruzeiro no Mineirão. Não sei se vocês lembram. O Cruzeiro abre 2-0, o Cruzeiro era muito mais time, e o Fluminense, e eu nunca mais me esqueço, eu acho que eu estava num jogo em São Paulo, no estádio, e a gente ouvia, ó, tem gol no Mineirão, gol do Cruzeiro 1-0, gol do Mineirão, 2-0. E aí eu ficava assim, o Fluminense, né, caiu o Fluminense. E daqui a pouco, no segundo tempo, o Fluminense virou o jogo. Se eu não estou enganado, com 2 gols do Fred, né, 3-2 o jogo, e um jogo que foi uma epopeia, um jogo histórico. Ali foi o jogo, eu acho que determinou a ascensão do Fluminense, treinado pelo Cuca. E eu me lembro que quando o Cuca foi contratado, foi um negócio assim, agora caiu. Não tem mais jeito. A chegada do Cuca é a pá de cal na queda do Fluminense. E o Fluminense conseguiu escapar, e numa época, se eu não estou enganado, senhores, na decisão da Copa Sul-Americana também contra a LDU. Se eu não estou enganado, também decidiu a LDU. Decidiu contra a LDU naquele ano. Decidiu a Libertadores e depois a Copa Sul-Americana. Então, assim, e aí, foi uma epopeia, né, Nicola? Uma epopeia, e o Fred foi o mentor daquela reação. Por isso, assim, aqui, ele realmente tem uma participação e um carinho da torcida também por isso. Porque assim, né? Esse jogo, só pra falar, o Jonathan faz 1-0 pro Cruzeiro, o Wellington Paulista 2-0, isso os 2 gols no primeiro tempo. O Gum diminui no início do segundo tempo, o Fred faz aos 12 e aos 25 para poder virar o jogo. Então a minha memória tá boa, porque esse jogo ficou marcante para mim. Marcante. E assim, Matheus, só uma coisa rápida. Escapar do rebaixamento com essas condições de um time com 99% de chances de queda já é algo extraordinário. Mas conseguir escapar do rebaixamento num ano e ser campeão brasileiro no outro mostra como o futebol brasileiro em outros tempos era muito maluco. Hoje em dia eu acho muito difícil que isso aconteça, cara. Hoje em dia o futebol brasileiro se estabeleceu com um parâmetro, especialmente de determinados clubes, que para você ser campeão você precisa vir construindo um planejamento melhor. As viradas que Palmeiras e Flamengo deram extracampo aumentaram o nível de qualidade para que você seja campeão, a exigência é maior. O Atlético veio num outro contexto de muito investimento de caras com bastante dinheiro, mas também se introduziu nesse cenário, né? Hoje ser campeão brasileiro já não é tão simples como era antigamente. Quando eu falo simples, é assim, já não é tão inesperado. Aquela história de que o Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado de todos, pode até continuar valendo, mas mais para a parte do meio e do de baixo. A parte de cima é para quem é de fato bem grande ou quem está bem estruturado. O Preto citou até a final da Sul-Americana. É curioso porque no jogo de ida o Fluminense toma 5-1 da LDU no Equador. Na volta o Fluminense faz 3-0. O gol do Gum é aos 72 minutos. O Fred é expulso 4 minutos depois, com o Fluminense precisando só de mais um para poder levar para prorrogação, né? Ou para os pênaltis, não lembro se era direto, né? Não, é prorrogação que fala. E, cara, é até engraçado porque talvez se fosse outro jogador, esse jogador seria muito massacrado pela torcida. Mas por tudo que o Fred tinha feito naquele ano, o Fred faz um gol nesse jogo aqui também. Cara, eu nunca nem vejo a torcida do Fluminense, por exemplo, mencionar tipo, o Fred de alguma maneira ruim por causa desse jogo. Ô, Matheus, e aí só uma coisa também, comentário rápido. O Fred deixou bem claro nessas entrevistas, 2 pontos me marcaram muito nas entrevistas de despedida. A despedida começa no jogo anterior, né? Quando o Flu mete 4-0 no Corinthians, com o Corinthians meio reserva, e o Fred sai do banco no finalzinho para meter um gol, algo que ninguém esperava ou pouca gente imaginava, né? E ali teve volta olímpica, ali foi a grande celebração. Eu acho até que foi mais emocionante do que nesse domingo, porque era menos esperado que ele fosse entrar e muito menos que fosse marcar gol. O que eu queria dizer sobre a declaração dele de que não consegue continuar jogando por causa do problema na vista e especificamente do carinho que o torcedor do Fluminense teve com ele. O episódio do 7-1 na Copa do Mundo foi absolutamente marcante para os envolvidos. É o tipo do episódio que te marca de forma negativa para o resto da vida. Só que acontece que a grande parte dos responsáveis pelo 7-1, depois da Copa do Mundo, pegou o aviãozinho, se mandou e foi para a Europa, se distanciando desse noticiário
mais do que do noticiário, né? Do dia a dia, de encontrar com o porteiro, com o teu vizinho que te olha com aquela puta cara torta, do torcedor do outro time que no estádio que você for vai te xingar. Então, essa é uma condição que poucos viveram, porque os caras pegaram de jato e se mandaram, e foram viver uma outra realidade, e aí um ou outro vai tirar um sarro e acabou. O Fred foi um dos poucos que ficaram no Brasil. E ele conta que foi acolhido de uma forma pelo torcedor do Fluminense absolutamente marcante. Ele morava no Leme nessa época, e aí no dia em que ele vai ao CT do Fluminense, pela primeira vez, não foi nem no CT, ele foi para as Laranjeiras, pela primeira vez desde o episódio do 7-1, da eliminação da seleção, do quarto lugar na Copa, torcedores do Fluminense se aglomeram durante todo o trajeto, que é um trajeto longo, óbvio que não foi todo mundo, mas ficou espaçado, mas tinha muito torcedor, alguns milhares de torcedores do Fluminense armaram esse corredor para mostrar ao Fred, nós estamos com você. Fred, o que aconteceu ficou no passado, a torcida do Fluminense vai te abraçar. E esse é o tipo da circunstância que deve marcar demais, né, cara? Porque assim, os caras têm muito dinheiro, os caras têm muita fama, os caras têm portas abertas em tudo quanto é lugar, mas nesse momento específico de queda, de 7-1, de vexame, é o tipo do momento em que você se sente sem chão. E aí vai uma torcida e te abraça desse jeito. Acho que foi um dos momentos mais legais e importantes da carreira. Nessa lembrança que tu colocaste muito bem, o Fred passou na zona mista na derrota e falou por um bom tempo com a imprensa. Nesse ponto, eu acho que ele é um cara de muita personalidade. Ele sempre deu muitas entrevistas, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Né? Tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Porque, infelizmente, o Fred teria condição para jogar, por exemplo, a Copa de 2018. Eu acho que teria, em alto nível, né? Só que ele ficou marcado naquele ciclo de 14 a 18. Nunca mais ele foi chamado, praticamente. Então, eu acho assim, ó, que ele é um cara de muita personalidade, com grandes entrevistas, bons conteúdos também. Teve aquela entrevista que eu vi depois do jogo contra o Ceará, né? Quando a torcida persegue ele no bar, né? Porque ele estava tomando caipirinha de saquê, né, Matheus? Acho que é isso, né? O caipir-saquê de morango. Saquê de morango, e aí ele mostra a conta. Ele mostra a conta que os torcedores foram perseguindo, e quer dizer, ele estava com o Rafael Moura, né? Então tem coisas assim impressionantes, né? Só para me lembrar que tu falaste aí de 2009, esse 2009 da luta para escapar do rebaixamento foi o preâmbulo para o título de 2010, com o Muricy Ramalho. Então o Fluminense foi do inferno ao céu em um ano. Foi um negócio impressionante. Volta a ser campeão brasileiro em 2010. Num time, se eu não estou enganado, tinha o Ricardo Berna, aí tinha Gabriel, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos, que foi levado pelo Muricy. Aí, se eu não estou enganado, depois vocês me ajudam aí. Edinho, aí Concadeco, o segundo volante eu não me lembro quem era, acho que era o Jean, já era o Jean, pode ser. E na frente, Emerson e Fred. Era um time realmente, um time muito habilidoso, um time muito bom. O time que entra em campo no jogo que crava o título é Ricardo Berna, Mariano, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos, certo. Valência, Diguinho, Júlio César e Conca, olha. Emerson Sheik e Fred. Saíram perfeito. Do banco Rodriguinho, Fernando Bob e Washington. Perfeito. O Valência colombiano, né? Valência colombiano, que já abandonou o futebol. O Diguinho, eu não me lembrava do Diguinho, que jogou no Botafogo também. Hoje está jogando, se eu não estou enganado, no São José de Porto Alegre. Então, e eu tava lá no Engenhão, viu? No estádio Newton Santos, vitória do Fluminense 1-0 sobre o Guarani, um sufoco, gol do Emerson Sheik, o Wagner Mancini era o técnico do Guarani, o Muricy Ramalho o técnico do Fluminense. Logo depois do jogo de despedida, no último sábado, o Fred falou sobre essa questão de 2014 numa entrevista ao Globo. Entrevista feita, inclusive, por um dos meus melhores amigos, Marcelo Neves, que o Fred fala: em 2014 eu fui o cone da Copa e fui massacrado. Me doeu muito, eu achava que estava em depressão. Fui pra fazenda e falei: pai, não quero mais jogar futebol. Meu pai falou: vai jogar, rapaz, vai fazer gol. Achei que o pessoal não ia me deixar em paz, mas voltei. Na volta o Fluminense fez uma homenagem. Foram colocando nas ruas várias placas escritas: você está a 16 km de casa. Depois 14, depois 12. Até chegar em Laranjeiras, onde tinha 200 crianças gritando: Fred vai te pegar. No primeiro jogo depois da Copa, vi que a torcida estava preocupada comigo. Eles cuidaram de mim. Que legal. Cara, é extremamente importante, eu acho também, ver que clubes têm essa preocupação com jogadores ainda, né? Que você vê, cara, o Fred é um dos caras que mais fez pelo Fluminense da história. Matheus,
E eu acho, Nicola, que ele reúne assim, ó, pra mim um ídolo, cada um tem o ídolo que considera, perfeito? Mas pra mim o ídolo ele tem que ter algumas prerrogativas. Ó, história no clube, significa o quê? Que ele tenha uma passagem longa, né? Número de jogos, conquistas e repercussão perante o torcedor. Pelo menos essas 4 coisas ele tem que ter, além, evidentemente, de um comportamento profissional. Eu já vi também muito cara ser enaltecido como ídolo com comportamento péssimo, mas tudo bem. Então o Fred, para mim, sem dúvida, ele é um dos grandes ídolos da história do Fluminense. É que assim, a gente tende a achar que jogador de futebol não é um ser humano comum, né? Não é um ser humano normal, que tem dias ruins, que tem... Esse até talvez seja um bom tema para a gente fazer um podcast qualquer dia. A depressão no futebol. O Zé Love, que sempre foi marcado por uma pessoa extrovertida pra caramba, divertida, brincalhona. O Zé admitiu, revelou um momento de muita dificuldade, de depressão profunda e tal. Porque esses caras são de carne e osso como a gente. Esses caras têm problemas, têm dias bons, têm dias ruins. E tudo que acontece na vida deles é muito exagerado pro bem e pro mal. Há dias em que esses caras são exaltados num patamar que nem eles merecem. Mas também, quando a roda gira, eles são jogados no fundo do poço e pisados a todo instante. Cara, você imagina o que deve ser para você lidar com seus filhos, com a sua família, sendo todo mundo tá te chamando de cone, de forma pesadíssima e tal. Por exemplo, o Gabriel Jesus viveu esse episódio, mas de maneira muito menor, na Copa seguinte, que era uma Copa na Rússia, em que ele não marcou gol. O Fred não, o Fred foi no nosso... Assim, muita gente gosta de futebol no Brasil, mas até quem detesta se viu meio que obrigado a mergulhar no mundo do futebol com a Copa do Mundo no Brasil. E esses caras, especialmente os caras que não manjam nada, eles também ajudaram ou contribuíram na divulgação de memes, na gozação. Cara, deve ter sido um momento traumático. E aí só mais uma coisa sobre o Fred, outra coisa que me marcou bastante. O Fred, ele conseguiu se tornar ou se mostrar personagem de 2 maneiras distintas ao longo da carreira. O Fred foi um cara que durante muito tempo foi aquele cara extremamente extrovertido, brincalhão, gozador, que chavecava as meninas, que era um conquistador. Tem até uma imagem que circulou ele numa moto, chavecando a menina e tal. Teve o episódio das... O que você faz além de sucesso? Isso, nossa, isso foi muito válido, vocês lembram, né? O que você faz? Muita gente usou esse chaveco para tentar conquistar meninas por aí a partir do Fred. O que você faz a partir do... Boa frase, eu não tinha esquecido dessa frase. Ele, durante muito tempo da carreira, foi esse cara. Num segundo momento, mais veterano, casado, religioso, ele se transformou e passou a ter, especialmente nos clubes onde ele joga, uma influência muito grande sobre os mais jovens. Cara, a reverência dos atletas do Flu para com o Fred era algo muito legal. O Cano sai do campo para dar lugar ao Fred nesse último jogo, fazendo menção ao Fred, putz, você é o cara. O Marcelo que meteu um dos gols, menino de 18 anos de idade, e vai abraçar o Fred a partir do momento em que marca gol. Então é um outro Fred, né? É a desconstrução daquele cara da bagunça, que teve um papel bem importante no futebol. Esses caras são bem-vindos. Para um outro cara de família, respeitoso, da igreja, mas que também não perdeu a essência. Então é só legal também contar essa transformação que o Fred passou ao longo da vida dele. Bom, com esse testemunho de Jorge Nicola, a gente vai... Vamos para as considerações finais. Deixar aí o espaço aberto, né? Preto, você quer deixar algum ponto final sobre Fred? Não, sobre... Eu quero dizer que eu sou... Como é que eu posso dizer? O meu coração ficou meio duro para futebol desde que eu entrei no ramo. Desde que eu entrei no jornalismo esportivo, no ramo esportivo, né? Acompanhando o futebol diariamente. Eu sempre fui um fanático, né, cara? Então, o Fluminense de 83, 84, 85 me marcou, né? O Flusão, pó de arroz, aquela entrada em campo, né? O Fluminense de 80, inclusive, campeão carioca, com gol do Edinho, né, de falta. Então, assim, ó, eu sempre gostei muito do Fluminense, sempre gostei muito de futebol, Maracanã lotado, né? E o que o Fluminense fez da sua diretoria com o Fred, eu achei uma festa muito legal, correndo o risco de ter feito uma festa com derrota, eu ressalto, né? Eu fui muito cobrado porque eu critiquei a diretoria do Inter na questão do D'Alessandro e os colorados invadiram as minhas redes sociais o que eu ia dizer do Fred e do Fluminense. E aí eu só respondi com uma simples frase, ó: jamais eu faria com o jogo valendo, para qualquer um, E aí essa foi a minha resposta, mas respeito quem pensa diferente. Então, assim, ó, a festa ela foi muito bonita, porque respeitou o peso realmente
de um ídolo, mas eu ficaria ainda mais feliz se fosse um jogo entre Fluminense e Cruzeiro, os dois times onde o Fred se destacou mais, né? De repente, num jogo de final de temporada, com os dois times em campo e tal, com uma grande festa. É apenas isso que eu gostaria de dizer. E registro que o Fred, concordo com o Nicola na abertura do podcast, ficou um pouco marcado injustamente pela questão da Copa de 14, mas foi um fazedor de gols, foi um centroavante fantástico, inclusive com o Vasco, entregando uma placa a ele, muito bonita a atitude do Vasco, por tudo que o Fred representou para o futebol brasileiro e o futebol carioca também. Jorge Nicola, sua vez? Falar sobre o pós-carreira, né, que deve ser o momento mais complicado para um jogador de futebol, porque esses caras não se aposentam com 60, com 70 anos. Esses caras aos 35, 36, 38 estão sendo obrigados a parar. Não é que eles querem, o corpo exige que eles parem, né? Mas a maioria é milionária, né? Não é minha sim, mas nesse caso específico do Fred é um caso, né? Mas são alguns milhares de atletas que param por ano sem dinheiro. No caso do Fred, o que eu queria debater assim, o pós-carreira dele passará pelo futebol. O Fred já revelou que tem a intenção de fazer curso para se tornar técnico e passar a comandar clubes, né? Eu não vejo ele como técnico. Tu vês ele como técnico? Eu tenho muita dificuldade, mas é difícil a gente avaliar, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, a capacidade de leitura de jogo. É difícil. O que eu sei é que ele se relaciona bem com os caras. E esse é um ponto importante. Mas não é o único, né? Foi esse o tempo em que um técnico era só aquele... O técnico bom era aquele que se relacionava e entrava na cabeça, na mente dos caras. Mas eu tô curioso para ver como é que vai ser esse Fred treinador. E é sobre isso que eu queria debater nessa participação final, sem deixar de mencionar a quantidade de vezes que Alexandre Pretzel concordou comigo no podcast de hoje. Se você está saindo de casa, leve um guarda-chuva, leve uma capa, um protetor, porque vai chover canivete na sua cidade. Matheus, eu tô olhando aqui e não tá aparecendo. Eu só quero deixar registrado, Matheus, se um dia houver a despedida do podcast, você está convidado pro meu evento, viu? E eu? Você e o Carbone, certo? Eu jogo no seu time? Tu joga no meu time. Não, Nicola, tu vai ficar no banco. Tu vai ficar só assistindo. Nicola. Mas como é que alguém fica no banco numa despedida, mano? O que é isso? O convite tá feito, mas é pra ficar no banco. Não. No banco eu não vou. É isso aí, pessoal. Ouvintes serão sorteados para poder jogar na despedida, inclusive. Já vamos deixar por aí. Só que a gente reza aqui para que não seja tão cedo assim a despedida. Boa, um grande abraço e até a próxima.